Em um combate armado em que a nossa vida está em risco, o nosso principal objetivo é incapacitar o oponente. Para entender os aspectos relacionados à incapacitação, precisamos primeiro definir o que é incapacitação, e para isso eu vou usar um conceito que aprendi em um estudo do FBI, que foi realizado após um workshop com as maiores autoridades americanas no assunto. O conceito de incapacitação que vi nesse estudo é muito interessante. Veja, incapacitação é a impossibilidade mental e ou física de uma pessoa oferecer qualquer risco de matar ou ferir outra pessoa. Eu gosto muito desse conceito, pois ele é simples e objetivo e ao mesmo tempo muito abrangente. Acompanhe esse vídeo aqui até o final para você entender todos os aspectos relacionados à incapacitação mental e como isso pode interferir decisivamente em uma situação de confronto. Se você não me conhece, eu sou o professor João Bosco, perito criminal com 20 anos de experiência em locais de crime, autor do livro Balística aplicada aos locais de crime, instrutor de armamento e tiro e professor em várias unidades policiais pelo Brasil. E o meu objetivo é te ensinar balística de verdade, sem achismos e com base na ciência. Minha experiência foi baseada no atendimento de mais de 2.000 locais de crime, muitos deles homicídios cometidos com arma de fogo, onde eu tive a oportunidade de examinar diretamente as lesões produzidas pelos projéteis e entender como funciona a dinâmica de confrontos armados em detalhes. Além disso, já fiz inúmeras experiências nos meus cursos de balística de combate, além de estudar balística e armas de fogo todos os dias há mais de 20 anos. Eu demorei muito tempo e me dediquei anos para aprender o que eu vou te ensinar. Então espero que você aproveite. Como vimos no conceito de incapacitação, existem duas vias de incapacitação, que são a incapacitação mental e a incapacitação física. Nesse vídeo, vou apresentar os aspectos relacionados à incapacitação mental, que é aquela na qual o indivíduo tem condições físicas de reagir, mas não quer ou não consegue por algum bloqueio mental. Esse bloqueio mental pode ser de várias naturezas, e eu vou exemplificar aqui algumas delas, começando pelo bom senso. É verdade, bom senso. O bom senso incapacita. Olha só esse vídeo aí para você perceber qual foi o mecanismo de incapacitação. En una situación así? Pois é, o que a gente viu no vídeo? O cara naquela caminhonete gigante desceu com um facão de todo o tamanho e partiu para cima do cara do carro, que abriu a porta, apresentou a arma e o cara olhou e falou assim: não vai ser bom para mim. E resolveu voltar para a caminhonete e ir embora. Ou seja, ele foi incapacitado por quê? Ou seja, o que incapacitou ele? O bom senso. Repare, ele mudou de ideia. Ele estava partindo para um ataque, viu a arma e resolveu não atacar. Ou seja, é um caso claro de incapacitação mental. O bloqueio mental dele impediu que ele continuasse com a ação. Ele poderia partir para cima ainda com a arma apresentada na cara dele? Poderia. Em alguns casos isso acontece. Mas nesse caso específico isso não aconteceu. Vamos falar agora sobre outro mecanismo de incapacitação, que é o medo. O medo incapacita. Quantas vezes você já viu pessoas em situação de medo extremo que ficaram completamente paralisadas ao enfrentar esse elemento que traz o medo para elas? O medo tem essa capacidade de simplesmente congelar a pessoa e a pessoa pode ser incapacitada pelo medo. Vamos ver um vídeo que isso acontece. Pois é, você viu aí, né? As pessoas completamente paralisadas com medo de andar naquela ponte.
Tem pessoa que anda ali tranquila, que sabe que não tem risco nenhum ali, e tem pessoas que, mesmo a ponte sendo muito seguras, não conseguem dar um passo. Isso aí mostra que o medo incapacita. Aquelas pessoas ficaram completamente incapacitadas pelo medo. Tem um outro bloqueio mental que também incapacita, e eu também trouxe um vídeo sobre esse tema. Esse bloqueio mental é o susto. O que é o susto? É quando uma pessoa simplesmente se depara com uma situação que ela não esperava e aí muda todo o processo mental dela de maneira que ela não entende o que está acontecendo. E até ela entender o que está acontecendo, ela fica incapacitada. Olha que interessante esse vídeo aí. Oh! Oh! Babe! Oh! Babe! Just come here, quick. Okay. I just need you to trim it. No, Just trim it where right at the top of the finger is, okay? Are you sure? Right there, No. quick. Let me call somebody. Just let me call somebody. No. Use both hands because it's very thick, okay? No. It's Down a gonna little bit hurt. further, It's down gonna there, hurt down so there. bad it's gonna hurt. No, you're gonna need to go down right I'm trying. No, I'm trying. right I'm there. Trying. I'm trying. Right there. I'm trying. Right there. Tight. Right there. Right there. Você viu? É exatamente o que eu falei. A mulher chegou, viu o marido com o dedo preso lá pelo grampo, achou que ele tinha grampeado o próprio dedo e ficou completamente paralisada, assustada, sem saber o que fazer. E o marido falou para ela cortar o grampo. E aí ela foi com o alicate e o marido tirava o dedo que supostamente estava preso para poder apontar o grampo. E ela estava tão congelada, tão paralisada pelo susto que ela levou, que ela não conseguiu perceber que era uma pegadinha do marido. Isso, em situações de combate, a gente chama de visão de túnel. Tudo que ela enxergava era o grampo. Nem mesmo o dedo do marido ela estava enxergando. Ou seja, ela estava completamente incapacitada de perceber aquela real situação, aquele real cenário. Tem um outro mecanismo de incapacitação que eu gostaria de discutir com vocês, que é a dor. E aí? Será que a dor é incapacitação física ou mental? A dor é resultado, sim, de uma série de processos físicos, fisiológicos, de ativações nervosas e por aí vai. Mas será que esses mecanismos podem ser sobrepujados pelo estado mental daquela pessoa? Eu também trouxe um vídeo falando sobre isso. Vamos ver. Bella is suspended by only the hooks in her back. But incredibly, she feels no pain. Our pain management specialist has a hunch as to why she seems immune to the agony. How you doing, Bella? Good. Okay, just want to have a look at your eyes here. Pupils dilate to sharpen vision. The heart rate increases, pushing more blood to the muscles, getting them ready for action. Blood vessels constrict, reducing the potential for blood loss. And finally, the body secretes natural opiates called endorphins to act as an anesthetic against pain. E aí, você encara uma dessa aí? Pois é, olha que coisa interessante. Mesmo submetida a um processo que fisiologicamente causaria dor, o estado mental dessa moça consegue fazer ela sobrepujar o estímulo de dor. Ou seja, ela não foi incapacitada pela dor. Então, em várias situações, pode acontecer uma incapacitação mental pela dor, mas a incapacitação física não acontece. Por quê? Dependendo do estado mental da pessoa, ela consegue sobrepujar aquele estímulo de dor. A incapacitação mental tem 3 características importantes que eu gostaria de trazer para vocês aqui. A primeira característica é que a incapacitação mental ela é individual. Cada pessoa tem o seu limiar de incapacitação mental. Cada pessoa tem as suas características individuais que tornam ela mais ou menos suscetíveis a serem incapacitadas mentalmente, dependendo do cenário.
E, vamos combinar, você não consegue prever qual é o estado de incapacitação do seu oponente numa situação de confronto. Portanto, a incapacitação mental também é imprevisível. Ou seja, a gente não sabe o estado de incapacitação mental daquela pessoa, principalmente em situações de combate urbano, por exemplo, quando você é assaltado, sofre a tentativa de assalto. Você não sabe qual é o estado de incapacitação mental daquela pessoa, porque você nem conhece aquela pessoa. A incapacitação mental também tem uma outra característica importante. Ela é temporária. Sim, a incapacitação mental é temporária. Ela dura um determinado intervalo de tempo até o cérebro se reorganizar e, às vezes, tentar sobrepujar aquele elemento que está trazendo aquela incapacitação mental. Então, por exemplo, naquele caso do susto, ficou bem evidente essa característica temporária da incapacitação mental. A mulher foi lendo o cenário, foi percebendo, até que ela notou que era uma pegadinha do marido. Isso aí, esse tempo que a pessoa demora para poder sobrepujar aquele estado de incapacitação mental, pode ser decisivo numa situação de confronto. Outra característica interessante da incapacitação mental é que ela pode ser alterada de várias formas. Você consegue imaginar como você pode aumentar o seu estado de incapacitação mental? Como se tornar mais resistente a ser incapacitado mentalmente? Por exemplo, o uso de álcool ou drogas pode alterar esse estado de incapacitação mental, justamente porque vai atuar naqueles bloqueios que a mente tem que vão causar a incapacitação mental. Então, a pessoa sob efeito de álcool ou drogas pode ficar mais, por exemplo, corajosa, vencendo o bloqueio mental por medo ou pelo bom senso. Outra coisa que pode alterar o estado de incapacitação mental é o treinamento. Por exemplo, vamos pegar as lutas de contato. O boxe, o MMA, a gente sabe que tem sparring. O que é o sparring? É um treinamento de simulação de combate. E no sparring, como é que ele acontece? Será que é só marcando o soco ou será que as pessoas dão socos fortes mesmo? No sparring, eles dão um soco forte para poder o oponente sentir aquela pancada e aí entender o que é ser atingido no combate. Então isso aí serve para tornar aquele lutador mais resiliente a ser incapacitado mentalmente, mais difícil de ser incapacitado mentalmente. Traumas podem alterar o estado de incapacitação mental. Às vezes uma pessoa já foi assaltada ou já tomou o tiro, e aí está andando na rua, escuta o escapamento de moto estourando e fica completamente paralisada, achando que foi um tiro. Ou pessoas que passam por experiências extremas podem se tornar mais resistentes a serem incapacitadas mentalmente, justamente porque passaram por aquela experiência que tornou elas mais robustas, mais casca-grossa, para poder vencer aquele determinado cenário. Bom, a gente já viu que tem como nos tornar mais resilientes a sermos incapacitados mentalmente, mais resistentes a sermos incapacitados mentalmente. Mas e aí, será que tem como a gente diminuir o nível de incapacitação mental do nosso oponente? Ou seja, tornar o nosso oponente mais propenso a ser incapacitado mentalmente? Vamos ver um vídeo aí que eu acho muito legal. This is the Kamate version.
Act 1 in the books here tonight. Você viu que interessante esse vídeo aí? Esse vídeo mostra o time All Blacks, é o time de rugby da Nova Zelândia. E isso aí que eles fizeram é o haka, é uma dança maori, era feita pelas tribos maori, principalmente em situações de guerra, de combate, né? E por que que eles fazem isso aí? Claro, tem todo um aspecto cultural, uma tradição, mas qual é a ideia do haka? A ideia é intimidar o oponente. Como? Com demonstração de força, com demonstração de agressividade, com demonstração de união, espírito de corpo. Repara, um cara dá um comando, o restante responde. Isso aí é o quê? Liderança. Isso mostra que eles são organizados. Isso mostra que eles são treinados, disciplinados. Ou seja, são todas coisas que vão trazendo uma ideia mental para o oponente que mostram a força daquele grupo. E repare, nesse caso, a questão mental atua para os dois lados. No lado do oponente, ele enxerga todas essas qualidades naquele time. E no lado do time, cada pessoa que está lá envolvida naquele movimento tem um reforço positivo da sensação de união, de pertencimento, de espírito de corpo, que faz com que isso fortaleça o time. Eu quero te mostrar um outro aspecto também dessa questão da alteração do estado mental do oponente, fazendo uma experiência com você. Eu vou colocar uma imagem aqui bem grande, para você conseguir visualizar direitinho os detalhes. Olha que interessante essa imagem. Olha aí. Repara, se você tivesse que escolher um lado para enfrentar, um lado para você combater, um lado para você lutar contra, qual lado você escolheria? Você escolheria o lado que está aí com o cavalo, que os caras estão todos bagunçados, ou você escolheria o lado que as lanças estão todas apontadas, os escudos estão todos alinhados um do lado do outro? O lado que está organizado. Bom, eu não sei você, mas nos meus cursos todos, o pessoal, quando eu faço essa pergunta, prefere enfrentar o lado que está todo bagunçado. Esse lado aí que está com o cavalo, que está essa farândula aí. Ninguém quer enfrentar o lado que as lanças estão apontadas. Por quê? Porque esse lado que as lanças estão apontadas tem características que mostram o quê? União, estratégia, treinamento, espírito de corpo, agressividade, todas coisas que lançam uma ideia mental de que é uma equipe muito mais bem preparada. Então isso aí atua de forma a diminuir o limiar de incapacitação mental do oponente. O oponente olha para aquilo ali e fala, eita, complicou. Mas isso aí era coisa que tinha muito antigamente, isso aí hoje em dia não é mais usado, né, gente? Guerra hoje em dia não é assim, esse tipo de estratégia hoje não existe, né? Será? Olha aí, olha essa imagem. Estão vendo como é que é muito similar? E aí eu te faço uma pergunta. Quantas pessoas tem aí? Você consegue ter ideia de quantas pessoas tem nessa formação? Pois é, complicado, né? Imagina enfrentar isso aí, enfrentar um oponente que você não sabe nem o número deles. É o que acontece nessas formações de choque. Você pega uma unidade pequena, com poucos homens, mas com elevado treinamento, com elevada organização, com equipamento adequado, e você consegue combater um número muito maior de oponentes. Justamente por quê? Por causa do aspecto mental. Uma tropa dessa desce do ônibus, faz a formação e começa a pegar a tonfa e bater no escudo, meu irmão, galera do outro lado treme e muitas vezes desiste de confrontar só de ver a organização da equipe. Quem é choqueando, coloca nos comentários aí se é ou não é verdade. Uma formação dessa aí consegue enfrentar quantas pessoas, quantos manifestantes, quantos membros de torcida organizada, quantos black blocs? Muitos, um número muito superior a essa tropa, justamente por causa da incapacitação mental. A gente já viu que é possível tornar o nosso oponente mais propenso a ser incapacitado mentalmente. Mas será que tem alguma forma da gente garantir a incapacitação mental?
realmente não tem como a gente garantir a incapacitação. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer circunstância, independentemente do treinamento, do uso de álcool ou drogas, ser incapacitada mentalmente com as nossas ações. Então a gente não pode contar com incapacitação mental como o único fator em combate. Então a gente precisa entender também o que é a incapacitação física, mas isso aí fica para outro vídeo. Se você quer entender todos os aspectos relacionados à balística de combate e aprender balística de verdade, vá aqui na descrição desse vídeo e clique no link do curso de balística de combate. É um curso incrível que vai te mostrar todos os aspectos relacionados às armas de fogo em uma situação de confronto. É um conteúdo que tem mudado as concepções de policiais e atiradores no Brasil inteiro. O link do curso está aqui na descrição do meu vídeo. Eu vou deixar aqui para você também esse meu vídeo que fala sobre 7 coisas que você precisa saber sobre munições expansivas. Tenho certeza que você vai gostar.